Oi, eu sou a Ana Holanda e essa é a jornada da escrita afetuosa, diário da quarentena. E o que é essa tal de escrita afetuosa? Para falar sobre a escrita afetuosa, primeiro eu tenho que te contar um pouco como tudo isso surgiu na minha vida. Durante 9 anos eu trabalhei como editora-chefe da revista Vida Simples e trabalhar na Vida Simples me trouxe um olhar muito profundo em relação ao que é o texto. Como é que isso aconteceu? Basicamente porque eu comecei a receber muitas mensagens de leitores dizendo: nossa, parece que você conversa comigo pelo seu texto, parece que você sabe o que eu estou precisando ouvir. Mais do que isso, era muito normal que as pessoas me escrevessem e falassem ou se remetessem a textos que tinham sido escritos há 3, 4, 5 anos. E isso para mim era realmente surpreendente. E eu comecei a fazer um mergulho profundo nos processos de escrita para tentar entender quais elementos um texto trazia para que ele fosse encontro com o outro, conversa, ponte, para que ele afetasse, para que ele passasse a viver no outro, para que ele se transformasse em vida no outro. E para minha surpresa, muitos dos elementos que vieram à tona não estavam ligados necessariamente à técnica, mas sim a elementos muito sutis que a escrita carrega e que em geral a gente não olha para elas. Elementos como amor, como alma, como coragem, como a presença de quem escreve. E a isso eu batizei de escrita afetuosa. E a escrita afetuosa, nesse momento em que a gente está vivendo, ela pode te ajudar a entender o que a gente está vivenciando com muito mais clareza, com muito mais sanidade e com muito mais equilíbrio. Porque ela é uma escrita que pressupõe você, a sua presença, o seu sentir. E o primeiro passo que eu quero dar em relação a isso é que vocês comecem a olhar para a escrita não como esse lugar somente das certezas. A questão é que a gente está muito habituado a olhar para ela como se ela fosse o tronco de uma árvore. Mas e se eu virasse para você e se te dissesse que não é sobre o tronco? A escrita, ela nasce na raiz. E nesses múltiplos caminhos que ela pode seguir. É desse lugar que a gente vai falar. Desse lugar que nasce primeiro em você, para ganhar mundo, então encontrar o outro. Para isso, um primeiro exercício que eu vou sugerir é que você escreva sobre o que você está sentindo a partir de elementos que lhe são próximos. Por quê? Porque a escrita é um processo de condução. Às vezes as pessoas viram pra gente e falam: você precisa escrever sobre isso. Mas como é que a gente consegue escrever sobre algo que é difícil até mesmo de falar? Então, o que eu vou mostrar para você é como você consegue dar voz para sua alma. Como você consegue escrever sobre aquilo que às vezes é tão difícil até de falar. Como é que a gente vai nomear isso? Então, se eu te pedir para você escrever sobre o que você está sentindo, sobre a sua angústia, a sua tristeza, sobre a sua ansiedade, talvez esse seja um lugar muito grande e difícil de você acessar. Mas eu vou te mostrar como que a gente pode fazer isso. Eu vou pedir que você escolha algum objeto que lhe é familiar, porque escrever sobre o que lhe é familiar, o que lhe é próximo, é muito mais fácil do que eu partir desse lugar tão grande chamado a sua tristeza, a sua dor ou mesmo a sua alegria. Que você escolha esse objeto e comece a escrever a partir dele, contando a história. Passo por passo, você vai contar a história e ver aonde ela vai te dar. Por exemplo, se você escolher uma xícara, comece a falar sobre aquela xícara. Quem te deu essa xícara? Da onde ela veio? Essa é a mesma xícara ou a maneira como ela é colocada na mesa é a mesma maneira que a sua mãe colocava? E a partir daí você vai indo na história e quando você vai perceber, o que o teu texto carregou é o profundo que você traz.
é o sentimento que vem junto. E é nesse encontro que a gente se mostra tão próximo da gente mesmo e até mesmo do outro. Até já!